As luzes brancas e impessoais do centro cirúrgico sempre foram o santuário de Elias. Ali, sob o brilho gélido do aço inoxidável, ele não era apenas um homem. Ele se sentia um maestro da vida, um cirurgião cardíaco cuja reputação de precisão cirúrgica o precedia em todos os grandes hospitais do país. Sua identidade estava inteiramente ligada à firmeza absoluta de suas mãos, à capacidade quase divina de costurar artérias tão finas quanto fios de cabelo e de devolver o ritmo a corações que já haviam desistido de bater. Para Elias, o valor de sua existência residia naquele domínio técnico. Fora do hospital, ele era um homem de poucas palavras, mas dentro daquelas paredes, ele era o salvador, o ponto de equilíbrio entre a sobrevivência e o abismo. Ele acreditava que sua força vinha exclusivamente de sua habilidade profissional impecável. No entanto, a vida tem uma maneira cruel de cobrar a conta da perfeição. Em uma noite chuvosa, enquanto retornava de um plantão exaustivo, o destino cruzou seu caminho na forma de uma pista escorregadia e um impacto brutal que silenciou subitamente a rádio do carro. O acidente foi devastador. Quando Elias finalmente acordou no quarto de hospital, não foram os ferimentos físicos que o destruíram, mas a percepção aterrorizante de que suas mãos, antes ferramentas de precisão infalível, agora tremiam de forma rítmica e incontrolável. O diagnóstico foi um golpe fatal em sua alma, danos nervosos irreversíveis. O veredito médico encerrou sua carreira antes mesmo que ele pudesse processar a dor. Em um piscar de olhos, o renomado doutor desapareceu, deixando para trás apenas um homem quebrado, olhando para as próprias mãos como se fossem traidoras desconhecidas. A queda emocional foi rápida e profunda. Elias mergulhou em um luto pesado, não pela perda de um ente querido, mas pela perda de si mesmo. Ele se isolou em sua residência, transformando o próprio escritório em uma cela voluntária. O silêncio da casa tornou-se opressor, interrompido apenas pelos passos hesitantes de sua esposa nos corredores. Ele se sentia uma fraude, uma sombra pálida do gigante que costumava ser. A depressão o envolveu como um nevoeiro denso, distorcendo sua visão do mundo e de sua própria utilidade. Ele evitava espelhos, pois neles via apenas um homem inútil, alguém que agora dependia da ajuda de outros para tarefas simples. A vergonha de sua nova condição era um fardo que ele se recusava a compartilhar, afastando todos que tentavam oferecer qualquer conforto. O conflito interno rugia em seu peito dia e noite. Quem era ele sem o bisturi? Elias sentia que o Salvador havia morrido no acidente e o que sobrou foi um resíduo amargo de frustração. Sua amargura transbordou de forma dolorosa quando sua filha pequena, Sofia, tentou se aproximar com a pureza que só a infância carrega. Ela entrou no escritório segurando um desenho feito com giz de cera, uma representação colorida de Elias sorrindo, cercado por corações vibrantes. "Papai, você é meu herói", ela disse com uma voz doce e esperançosa. Mas Elias, cego pela própria dor, viu apenas o que não podia mais ser. Ele repeliu a criança com palavras frias, dizendo que não tinha tempo para desenhos. O olhar de mágoa nos olhos de Sofia foi uma cicatriz que ele não soube curar naquele momento. Buscando alguma fuga do presente insuportável, Elias começou a mexer em velhos pertences no sótão, onde encontrou um diário de couro gasto que pertencera ao seu falecido pai. Seu pai fora um homem que enfrentara adversidades extremas com uma resiliência silenciosa que Elias nunca compreendera. Ao folhear as páginas amareladas, ele se deparou com um relato emocionante
sobre a força que reside no vazio. O diário explicava como os momentos de maior perda são, na verdade, espaços sagrados para a reconstrução de uma nova essência. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Aquelas palavras começaram a ressonar em Elias, despertando uma centelha de curiosidade em meio à sua apatia. Ele leu sobre uma cabana isolada nas montanhas, um refúgio onde seu pai buscava respostas que o mundo comum não podia dar. Tomado por um impulso que não conseguia explicar, Elias sentiu que não podia mais permanecer onde estava. Naquela mesma noite, enquanto a lua se escondia atrás das nuvens, ele arrumou uma mochila e olhou para o quarto onde sua esposa e filha dormiam. Mas a vergonha ainda o impedia de se despedir. Ele deixou apenas um bilhete curto e enigmático na mesa da cozinha. Preciso descobrir se ainda existe algo dentro de mim que as mãos não podem destruir. Não me procurem até que eu encontre o caminho. Sem olhar para trás, ele partiu para a noite fria, dirigindo em direção às montanhas escuras, deixando sua família em um estado de desespero silencioso, enquanto iniciava uma jornada que poderia ser sua salvação ou sua destruição final. A viagem rumo às montanhas foi um percurso de silêncio. Elias dirigiu por horas, observando a paisagem urbana se dissolver em florestas densas e picos escarpados que pareciam tocar o céu carregado. Quando avistou a velha cabana de madeira, o coração apertou-se com nostalgia. O refúgio de seu pai parecia abandonado, uma relíquia cercada por uma natureza que reclamava seu espaço. O ar era rarefeito e gelado, forçando seus pulmões a trabalharem em um ritmo mais lento. Ao entrar, o cheiro de cedro e mofo o envolveu, trazendo memórias de uma infância onde a força era medida pelo caráter. Elias estava agora sozinho com seus demônios e com o tremor incessante que o acompanhava. Lá fora, o antigo jardim de pedras que seu pai prezava estava em ruínas, sufocado pelo mato alto e pelo descaso. O deck de madeira, onde antes se observava o pôr do sol, encontrava-se apodrecido e desabado. Elias sentiu um impulso irracional. Ele precisava reconstruir aquilo. Não era uma questão estética, era uma necessidade vital de provar a si mesmo que ainda podia criar algo do nada. Ele buscou as ferramentas enferrujadas no galpão, sentindo o peso incômodo do martelo e da picareta pesada. Suas mãos protestaram imediatamente ao toque do metal. O tremor parecia zombar de sua intenção, sacudindo as ferramentas como se tivessem vida própria. Os primeiros dias foram um desastre absoluto. Cada tentativa de alinhar uma tábua ou encaixar uma pedra resultava em frustração. Elias quebrava materiais por pura falta de coordenação, e seus dedos estavam cobertos de cortes e hematomas. Ele gritava de raiva contra as árvores, sentindo que a montanha apenas refletia sua própria incompetência. O martelo frequentemente errava o alvo, atingindo a madeira com uma força que apenas rachava o material. A dor física era um espelho da dor interna, uma manifestação de sua alma fragmentada. Por diversas vezes ele jogou as ferramentas no chão e se sentou nos degraus quebrados, chorando enquanto o tremor sacudia seus ombros. Contudo, algo mudou no quinto dia. Em vez de lutar com fúria contra o tremor, Elias começou a observá-lo com calma. Ele passou a aceitar que a tábua demoraria o triplo do tempo para ser fixada, mas que cada golpe de martelo era um ato de resistência heróica. A resiliência não nasceu da vitória, mas da teimosia em não desistir diante do erro. Enquanto trabalhava, lampejos do passado surgiam inesperadamente. Ele se viu no hospital, mas as imagens
não eram de glória. Lembrou do rosto de um senhor cuja mão ele segurou antes de uma cirurgia e da gratidão de uma mãe. Essas memórias eram lembretes fundamentais. Naquela noite, uma tempestade furiosa desabou sobre a montanha. O vento uivava através das frestas da cabana e a chuva batia contra o jardim que ele tentava reconstruir. Elias saiu para a varanda, tentando proteger as ferramentas, e foi atingido pela força da natureza. Ele escorregou no lamaçal, sentindo-se pequeno e derrotado. Sob o açoite da água fria, ele quase desistiu. O pensamento de que nada daquilo fazia sentido, de que ele era apenas um homem quebrado brincando de carpinteiro, quase o consumiu. Ele sentiu o desejo de se deixar levar pelo frio, de aceitar a derrota definitiva. Sua sombra interna sussurrava que ele nunca mais voltaria a ser o Salvador. Arrastando-se para dentro, tremendo de frio e exaustão, ele tropeçou em uma tábua solta perto da lareira. Ao tentar encaixá-la, percebeu um pequeno compartimento oculto sob o piso. Seus dedos, embora trêmulos, tatearam o espaço e encontraram um envelope de papel pardo, preservado da umidade. Com o coração batendo forte, Elias abriu o envelope e reconheceu a caligrafia firme de seu pai. Não era apenas um documento antigo. Era uma carta escrita especificamente para o dia em que o filho perdesse o rumo. A revelação de que seu pai previra aquele momento de escuridão trouxe um calafrio diferente. Ali, no auge da tempestade, Elias descobriu que não estava sozinho em sua queda e que o segredo para se levantar estava naquelas linhas amareladas, profundas e carregadas de um amor que ele jamais imaginou existir em silêncio. Elias abriu o envelope com dedos que ainda dançavam num ritmo frenético e involuntário, mas sua alma, pela primeira vez em meses, estava estática, pronta para ouvir. A caligrafia do pai, firme mas envelhecida, revelava um segredo guardado por décadas. Seu pai, o homem que Elias sempre admirou como um monumento de inabalável determinação, confessava ali ter vivido seu próprio naufrágio emocional. Antes de Elias nascer, o pai perdera o uso parcial de uma perna em um acidente de trabalho, destruindo seu sonho de seguir carreira nas forças de paz. A carta descrevia o abismo, a sensação sufocante de ser um fardo e a raiva amarga contra o próprio corpo, mas terminava com uma lição que golpeou o peito de Elias profundamente. A força de um homem não reside na integridade de seus membros ou na precisão cirúrgica de suas ferramentas, mas na capacidade de encontrar beleza e propósito no que restou dos escombros. Elias leu e releu aquelas palavras até que o sol da primeira manhã após a tempestade começasse a banhar o topo das árvores, transformando a lama do jardim em um brilho dourado e esperançoso. Ele percebeu que sua identidade não morrera naquele acidente de carro. Apenas o disfarce de perfeição que ele usava havia se estilhaçado. Com uma calma inédita, ele voltou ao jardim de pedras e ao deck de madeira. Seus movimentos ainda eram lentos e o tremor persistia, mas agora ele não lutava mais contra o próprio corpo. Ele trabalhava com ele, aceitando o ritmo imposto pela sua nova realidade. Cada pedra colocada e cada prego martelado com esforço redobrado era uma oração silenciosa de aceitação. O deck, quando finalmente concluído, não era uma obra-prima de engenharia perfeita, mas era sólido e real. As marcas das ferramentas e os pequenos erros de alinhamento contavam a história de um homem que se recusou a permanecer no chão. Elias olhou para suas mãos e as viu não como instrumentos falhos, mas como cicatrizes de guerra que provavam sua sobrevivência e resiliência final.
O retorno para casa foi marcado por uma serenidade que ele não sentia há anos. Ao estacionar o carro na frente de sua residência, o barulho da cidade parecia menos hostil aos seus ouvidos. Quando abriu a porta, o silêncio da casa foi subitamente quebrado pelos passos apressados de sua esposa. O abraço dela foi o seu porto seguro, um reconhecimento de que o homem que partira em desespero voltara transformado por dentro. Mas foi o encontro com Sofia que selou sua redenção definitiva. A menina apareceu timidamente no corredor, observando o pai com uma mistura de medo e saudade. Elias ajoelhou-se no chão, ignorando o tremor visível em seus joelhos, e abriu os braços com sinceridade. «Perdoe o papai por ter se afastado, meu amor», sussurrou com a voz embargada pela emoção. Sofia correu para ele, e naquele abraço apertado, Elias entendeu que sua maior cirurgia seria a reconstrução dos laços familiares que ele quase destruiu com sua amargura. Ele não voltou ao centro cirúrgico para empunhar o bisturi de elite, pois sabia que seu ciclo ali se encerrara. Em vez disso, Elias encontrou um novo propósito na medicina da alma. Ele passou a atuar como mentor de jovens médicos em comunidades carentes, ensinando-lhes que a medicina vai muito além da técnica. Trata-se de conexão e empatia profunda. Ele se tornou uma voz de esperança para aqueles que enfrentavam traumas físicos e psicológicos, provando que a utilidade de um ser humano não termina com uma limitação física. A verdadeira motivação, ele agora sabia, nasce das cinzas do que achávamos ser essencial para revelar o que é verdadeiramente eterno. Olhando para o pôr do sol, Elias observou suas mãos. Elas ainda tremiam, mas agora seguravam o desenho de Sofia com uma firmeza emocional que nenhuma cirurgia jamais poderia proporcionar. Ele estava, finalmente, completo em sua imperfeição. Seu legado agora seria medido não pelo sangue estancado, mas pela luz que ele conseguia reacender nos olhos de quem já havia desistido de tudo.